Mas acho que uma primeira coisa, assim, quando a gente vem, né, o tema desse papo é futuro das profissões, vale a pena se especializar? Eu acho que a primeira coisa que eu gosto de esclarecer é sobre a ideia de futuro. A ideia de futuro é o seguinte, muita gente acredita que o futuro ele é previsível, né? E muita gente talvez até esteja acompanhando o nosso papo aqui, achando que talvez eu traga respostas sobre qual é o futuro das profissões. Então, a primeira coisa que eu já queria esclarecer é o seguinte, gente, futuro, sempre no plural, porque podem ser várias possibilidades, várias alternativas. O futuro a gente cria, o futuro é uma página em branco sempre. Então, o futuro, para começo de assunto, ele é imprevisível. Aí as pessoas me perguntam assim, Cassiana, mas tem um monte de relatórios de tendências aqui que eu estou vendo, que está dizendo, o futuro está indo por aqui, o futuro está indo por ali. Relatórios de tendências são futuros, que nós chamamos de futuros prováveis, né? Então, dentro de cones de futuros, é um futuro que talvez esteja um pouco mais tendenciado a acontecer. Por quê? Porque já tem muita gente energizando em algumas questões e ajudando a desenhar esse cenário. Então, é muito importante entender que o nosso papo, naturalmente, vão permear aqui algumas tendências, mas tendências não significam que são futuros já pré-estabelecidos, que são futuros que não mudam de forma alguma, né? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que eu queria dividir aqui com o público. E lembrar que futuros, a gente trabalha sempre no plural, exatamente por essa questão que eu falei, que já sabemos que existem vários. Quando a gente fala de profissão, né, faz esse recorte de profissão, eu já queria fazer uma pergunta aqui para vocês, gente. Queria fazer, inclusive, para vocês dois e para o público também. Gente, o que é uma profissão? Qual é a ideia da profissão? Eu vou te responder com uma outra pergunta. Né? Esse é o professor, né? Vai sobrar para mim, porque o Almir não vai responder, ó, vai vendo. Não, eu ia te falar assim, né? Eu ia te começar a perguntar assim. Meu pai, já é falecido, né? Ele se orgulhava de ter trabalhado durante mais de 30 anos na mesma empresa. Isso, na época dele, era, assim, notável, né? Era uma pessoa extremamente admirada, respeitada. E hoje a gente tem um avanço da tecnologia, a geração Z chegando no mercado de trabalho. Que profissões com a tecnologia aliada a tudo isso, o que virou uma profissão? O que é uma profissão hoje, né? Então, talvez seja uma pergunta-resposta, não sei, né? O que hoje o jovem que está entrando hoje na escola, né? Uma geração lá com 4, 5, 6 anos, o que ele vai imaginar de ser uma profissão, né? Hoje, assim, a gente não tem mais essa divisão clássica, né, da engenharia, que a gente chama lá da Santíssima Trindade, né, engenharia, medicina e advocacia, né, essa era o foco de todo mundo. Então, Cassiana, devolvo a pergunta para você, que profissão vai ser essa? Posso tentar, vou falar o meu, que eu tenho uma história também de ter sou arquiteta, fiz administração, agora fiz marketing, então eu acho que profissão para mim é ofício. Então, se eu vou aprender uma profissão, eu vou aprender a trabalhar naquele ofício, e eu acho que meio que na linha do que o Almir está falando, hoje um ofício leva ao outro, né? Tá tudo muito integrado, então as carreiras se permeiam, você acha que você está numa área e de repente você migrou para outra, nem percebeu, e aí eu acho engraçado o campo profissão, né? Quando eu vou preencher algum formulário que vem, qual é a sua profissão? Aí, outro dia eu falei, põe arquiteta, né? Aí todo mundo da minha família olhou para mim e falou, arquiteta? Eu falei, gente, mas a minha profissão assinada lá na carteirinha é arquiteta, mas não trabalho com isso. Mas é uma pergunta difícil de responder. Dei o meu melhor, Cassiana. Não, foi ótimo, e eu acho que parte da reflexão é muito desse lugar. Eu passo exatamente a mesma coisa que você passa, Carol, e quando eu penso, não só eu sou designer de formação, a minha pós-graduação foi em marketing, meu MBA foi em inovação, todas as minhas certificações mais recentes são em outras coisas. Gente, eu já não sei mais o que eu respondo, qual é a minha profissão. Então é isso, eu até peguei aqui, né, uma definição, porque a gente poderia ficar nesse papo horas aqui falando de profissão. A definição, mas uma definição super básica, que está lá no Wikipedia, por exemplo. É um trabalho ou atividade especializada dentro da sociedade. E eu acho que vem muito para essa ideia, né?
quando a gente vai preencher um formulário, por exemplo, é assim, qual que é uma atividade especializada que você faz dentro da sociedade? E, lógico, essa especializada, ela tem também diversos níveis, né, de atuação. Então, ela tem a ver com uma ocupação profissional. E aí, vocês já deram parte das respostas que eu queria trazer. Quando a gente já pensa em contexto presente, quem hoje faz uma atividade profissional? Gente, ninguém faz mais uma atividade profissional. Na verdade, nós já somos cada vez mais multidisciplinares. E se não formos, estaremos cada vez mais fadados daqui para um futuro próximo, né? Em termos de demanda de trabalho. Então, uma das coisas aqui que eu separei até para a gente pensar é assim, por exemplo, mas eu quero me especializar em inteligência artificial ou realidade virtual. Um exemplo, falando de desenvolvimento. Legal, só que até a tecnologia, a gente precisa lembrar que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim por si só. Ou seja, talvez como uma ocupação principal, você se especialize nesse campo de estudo. Mas o que isso, de fato, vai gerar de valor para a sociedade se não se colocar alma nessa tecnologia toda? E quando a gente fala de colocar alma, a gente está falando de competências muito mais socioemocionais, muito mais humanas, ou seja, as profissões hoje, elas estão muito mescladas, né? Quantas pessoas a gente conhece que, por exemplo, foram para áreas mais exatas e que hoje se sentem cada vez mais pressionadas por entenderem cada vez de humanas, do mesmo jeito que as pessoas de humanas se sentem cada vez mais pressionadas, eu digo esse movimento de mercado, por entenderem também minimamente de questões de exatas, e isso falando só desses dois grandes pilares, né, falando de exatas e humanas, sem falar todos os outros pilares que temos hoje. Então, esse eu acho que é a primeira provocação. Quando a gente fala profissões do futuro, né, o futuro das profissões, vale a pena se especializar? Então, uma das coisas aqui, né, que eu queria trazer é isso, que o problema é que hoje a gente não realiza só uma atividade profissional. Então, pensando, por exemplo, a profissão secretária é uma profissão que praticamente não existe mais, e a gente viu, inclusive com o próprio contexto pandêmico, já vinha, na verdade, acabando cada vez mais como profissão e como espaço no mercado de trabalho. E aí eu pergunto para vocês, eu não quero saber da secretária nesse momento, eu quero saber da profissão executiva, sabe por quê? Porque um monte de gente responde assim, qual é a sua profissão? Eu sou executivo, eu sou executiva. Né? Como se ser executivo ou executiva fosse uma profissão. Legal, só que tiraram a sua secretária. Então, quem é a sua secretária? Na verdade, você também é secretária, você também é secretário. Ou alguém aqui ainda vive como se fosse há 10, 15 anos atrás. Eu, que entrei na Volkswagen, não era nem Volkswagen, né? Era Auto Latina. Em 1900, meu processo seletivo foi em 94 ainda, o processo foi de Auto Latina. Quando eu entrei, gente, todo cargo de liderança, talvez até o coordenador lá tinha uma secretária. Hoje em dia, nem os gerentes têm uma secretária direito. E como é que eles se viram? Porque a gente sabe que uma pessoa nesse lugar, nessa profissão executiva, precisa se organizar, né? Então, isso é só um exemplo de como hoje tudo se mistura, né? E é nesse olhar que eu queria trazer a provocação. Quando a gente fala de se especializar, eu acho que a pergunta que vem antes do vale a pena se especializar ou não é assim, se especializar para quê? Então, eu acho que essa é uma primeira provocação que eu queria trazer, e se vocês aí puderem também ir comentando, né, inclusive Carol, Almir, se especializar para quê? Faz sentido? Na minha compreensão, faz muito sentido. Ainda vale, e vale por quê? Porque também não adianta a gente expandir demais o conhecimento e não ter profundidade em absolutamente nada, porque senão a gente fica muito raso em tudo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, parte dos meus artigos lá no nosso blog da Lifelong Workers, a gente fala sobre uma tendência cada vez mais generalista e menos especialista. Isso é uma demanda de mundo, na verdade, né? Então, também não adianta sermos generalistas demais em muitas coisas e minimamente em uma coisa, a gente não tem um pouco mais de profundidade. Até porque, se a gente for generalista demais em muitos pilares e não ter profundidade em absolutamente nada, consegue aterrar esse conhecimento em algo que gere valor para a sociedade e que gere valor para nós mesmos, inclusive, né? Então, a primeira coisa que eu já queria dizer é assim, vale a pena se especializar? Vale a pena se especializar. Mas eu separei aqui também alguns recados com alguns cuidados
sobre essa ideia da especialização, né? E são só alguns cuidados, assim, bem rápidos, porque também teria aqui horas que a gente poderia ainda explorar muitos outros cuidados, e um dos primeiros que eu trago é não achar que a especialização por si só basta, porque ela não basta. Até porque a própria especialização, a gente precisa se lembrar do seguinte, e isso é parte da minha crítica sobre a ideia de mestrado e doutorado. Não é uma crítica aos mestres e doutores, mas a modelagem de mestrado e doutorado ainda hoje no mundo. A cada dia, gente, as informações... Tudo que, quando a gente fala de mestrado e doutorado, principalmente, a gente já está indo por uma vertente mais científica, né? Por exemplo. E a própria ciência, todo dia que ela gera uma nova informação e se comprova essa nova informação, todo dia também tem mais uma bateria de informações que a própria ciência está invalidando de teorias anteriores. Então, o que eu quero dizer é que essa própria ideia da realidade ou da verdade, ela está em questionamento o tempo inteiro. Essa ideia do que é certo, do que é errado, né? São coisas que a gente tem que parar para realmente começar a refletir um pouco mais. É filosofar, sim, isso tem muito a ver com filosofia, né? E acho que nos preocuparmos em termos menos respostas e muito mais boas perguntas. Eu acho que, e na própria especialização, eu acho que a gente tem que ir cada vez mais para esse lugar, né? Porque eu vejo muita gente se especializando demais e mais preocupada em dar uma boa resposta do que em gerar boas perguntas, né? Então, acho que essa ideia da especialização por si só, ela é sensacional, mas tem que lembrar que ela não basta. Uma outra questão é não menosprezar, quando a gente fala já de futuro de profissões, é não menosprezar a aprendizagem autodirigida. A gente também precisa aprender a ser mais humilde em todos os sentidos. As novas gerações vêm, assim, arrebentando na aprendizagem autodirigida, e a aprendizagem autodirigida é um pouco diferente da como que chama o termo? Quando você é autodidata, perpassa um pouquinho, né, por essa ideia, mas é um pouco, já é uma ideia mais evoluída, digamos assim, e também tem muito mais estrutura hoje para você se desenvolver de forma autodirigida. Então, muitas vezes, alguém também sobe num pedestal porque tirou uma determinada certificação, um determinado título, numa instituição super de renome, e acha que porque alguém foi por uma linha de uma aprendizagem autodirigida, não faz jus àquela determinada profissão, se é que a gente pode chamar alguma coisa, né, como a gente já discutiu aqui, de uma profissão, de uma atividade única. Então, eu só queria deixar, assim, esse cuidado para a gente ter em mente, e se não for também, não diga que eu não avisei, a gente tem que lembrar que existe, o conhecimento, ele é gerado a partir do momento que você coloca, a sabedoria, na verdade, ela é gerada a partir do momento que você coloca o conhecimento em prática, né? Então, se especializar demais para ter um diploma, você tem um conhecimento, você não fez absolutamente nada com aquilo, no fundo você não tem a sabedoria. E tem muito mais gente correndo atrás hoje da sabedoria e às vezes menos de títulos, e não que os títulos não sejam importantes, mas a gente tem que lembrar que por si só não basta, né? Pode falar, Posso falar, Almir? Lógico. Não, às vezes o Almir fala não, agora não. Dentro disso que você está falando, Cassiano, eu queria te perguntar como é que você enxerga acho que às vezes a gente fica muito ávido pelo papel, né? Pelo certificado, diploma, eu preciso acumular diplomas e certificados. E aí eu vejo muito no meu trabalho, às vezes a pessoa está recém-graduada e já quer entrar no mestrado, já quer entrar numa pós, nem foi para o mercado, tem 1 ano de mercado. Como é que você vê esse equilíbrio entre a prática e o estudo, e o quanto é importante ou não, na sua visão, que a pessoa tenha um repertório de mercado para depois voltar, né? É tudo ao mesmo tempo, trabalha e estuda sempre para sempre ao mesmo tempo, ou se concentra no estudo, para um pouquinho, vai para o mercado, foca mais no mercado, reflete um pouquinho, precisa estudar outra coisa, volta para fazer uma pós. Como é que você enxerga esse andar aí do calendário? Tá, Carol, eu vou te trazer essa resposta, acho importante enfatizar que é um olhar muito meu,
por duas questões, tanto desses estudos todos que eu faço, principalmente de futuro da aprendizagem, que está muito relacionado com lifelong learning, né, lifelong workers, obviamente, mas também da minha experiência prática, da minha própria experiência e do que eu observei ao longo dos anos, tá? Mas então é muito uma opinião nessa sua pergunta, respondendo a sua pergunta. Eu vejo que não faz o menor sentido dividir fase de estudos e fase de atuação profissional. E aí, atuação profissional, é importante a gente lembrar que não necessariamente essa atuação profissional precise nos levar para uma ideia de trabalho remunerado. Pode ser trabalho voluntário, inclusive, mas um trabalho que esteja mais conectado com o profissional. Né? Não estou falando do ponto de vista só social, a não ser que a tua própria escolha seja um trabalho de impacto social, porque aí é óbvio que as coisas também estão misturadas. Exatamente por isso que eu falei anteriormente. O conhecimento sem aplicação prática não se torna sabedoria. Então, não faz o menor sentido você pensar em ir para uma pós ou para um mestrado, você continuar numa linha muito acadêmica, muito de só captar conhecimento, porque, na verdade, você não está tendo tempo nem de digerir o conhecimento anterior, que você acabou de tirar um título, acabou de tirar um diploma, né? Então, eu acho que a pergunta que deveria vir é essa, a pergunta que vem antes. Para que tanto conhecimento se você não aprendeu nem a aplicar? Se você não chegou a tornar nem a sabedoria do que você acabou de colher de conhecimento depois de um determinado tempo, onde você acabou optando só por estudar, se foi a situação, né? Opção ou não, mas que você teve aquele tempo muito mais voltado para um determinado estudo. E aí, a outra coisa que eu acho muito interessante, Carol, tem um livro que é de Design Thinking aplicado para a vida pessoal e carreira, e é parte do que eu trabalho hoje também, né, e coloco aí em muitos dos workshops que eu ofereço, que ele traz uma informação que eu achei interessantíssima. Vocês têm ideia do porquê é muito, mas muito mais comum que a pessoa entre numa crise existencial, especialmente assim do ponto de vista carreira e profissão, entre 30 e 40 anos? Vocês têm ideia do porquê, da razão disso? Que tem muito a ver com a tua pergunta, Carol. Não? Não sei, mas já passei, hein? Eu acho que... Estou quase passando pela segunda vez, né? Lá eles especificam esse estudo, essa turma eu não lembro agora se é do MIT, eu acho que é a galera do MIT ou de Harvard também. Depois eu posso até passar aqui, vocês podem colocar aqui na descrição, né, essa referência desse estudo. Mas, basicamente, é o seguinte, quando a gente para pensar, e lógico, esse estudo também foi feito recentemente, então, quando a gente fala em termos de recorte, a gente está olhando para o que era o mundo, tal qual a gente conhece, especialmente essa questão da discussão das profissões, carreiras e tal, olhando aí para os últimos 30 anos, né? Então, isso não reflete agora tanta questão de futuro. Mas, veja só, o que se dá é o seguinte, a pessoa, ela precisa não só do conhecimento, dos títulos das graduações, das pós-graduações, como ela precisa dessa prática, e a maior parte das profissões, e isso está ali no estudo, exceto as profissões mais artísticas, e tem o porquê dessa questão dos artistas, tá? E artistas em todos os sentidos, que sejam profissões intrinsecamente conectadas com criatividade, exceto a dos artistas, quase todas as outras, para você poder executar o seu melhor, você depende de sistemas, e sistemas eu estou falando em todos os sentidos, não só de plataforma de tecnologia, eu estou falando de sistemas sociais, você depende de uma organização. Eu vou dar um exemplo, se você, obviamente, não estou falando se você faz engenharia elétrica já com intenção de empreender nesse ramo de atuação, mas vamos supor que você fez engenharia elétrica, um dos seus sonhos é se tornar engenheiro ou engenheira elétrica numa grande organização. Dá para você colocar o seu conhecimento à prova, se você não é contratado por um sistema, por uma organização, e que você interaja com todos os outros sistemas ali? Não dá.
E aí é por isso que, geralmente, as pessoas começam a entrar nessas crises existenciais entre os 30 e 40 anos, porque soma-se conhecimentos que elas foram acumulando e títulos, diplomas que elas foram acumulando, geralmente graduação, pós ou mestrado e doutorado, com experiência prática, mas não só da área de atuação, dessas relações com outros organismos vivos. E a partir do momento que você começa a interagir com outros sistemas, você começa a concluir o que de fato te faz feliz ou não. Então, ainda voltando para a sua pergunta, qual é o ponto de você mal saiu de uma graduação, ou até de um curso, né, de se tornando um tecnólogo ou uma tecnóloga, você já ir direto para uma pós-graduação, por exemplo, quando, na verdade, você ainda nem depurou se aquilo faz de fato sentido para você ou não. Porque muitas vezes o pessoal quer fazer uma especialização como uma forma de continuação de uma determinada graduação ou um curso um pouco mais especializado que você tenha acabado de fazer, né? Então, não é que não vale a pena? Lógico que pode valer a pena. Eu só estou dizendo que quando você vai e leva para esse contexto prático e passa alguns anos no contexto prático, talvez depois de um tempo, a hora que você pega todos os ingredientes que você tem, tanto do conhecimento quanto da prática, você chega por volta dos 35, 40 anos e fala, gente, não é nada disso que eu queria para minha vida. E agora o que eu vou fazer? Porque agora eu estou com 40, aí começa aquelas crises de começar a achar que se você não fizer o movimento rápido, você pode estar velha para o mercado, que aí também é outro papo, né, gente? Que a gente vai entrar na questão da longevidade, e graças a Deus o mercado também está mudando e está vendo muito valor nessa galera mais velha de idade cronológica, porém antenada no novo mundo, né, gente? Porque também tem muita gente aí mais nova, de 25, 30 anos, e que está zero antenada com o novo mundo. Então, o que importa não é mais idade cronológica, graças a Deus, e sim a mentalidade digital, que eu digo que hoje em dia já não é mais nem digital, é uma mentalidade mais holística, mais sistêmica, onde a gente entende que o mundo ele não é nem só físico, nem digital, e nem só físico e digital integrado, ele é muito além disso, né? Respondi sua pergunta, Carol? Deixa eu só colocar um pouquinho disso tudo que você falou, Cassiana, que eu estou muito dentro desta área da pós, do mestrado, faço orientação, e ainda no meio acadêmico, isso é uma resistência muito forte. Pra você ter uma ideia, né, eu coordeno alguns cursos de suicidologia, de docência do ensino superior, e eu tive a ousadia de eliminar os TCCs, os famosos TCCs. Então, a minha proposta era exatamente que as pessoas, ou um grupo, fosse para o mercado de trabalho e me trouxesse problemas reais e soluções reais, né? Então, dentro da academia, ainda há uma resistência muito grande, porque os mestres e doutores que são orientadores, eles não são muito abertos a esse tipo de raciocínio, por incrível que pareça. Então, assim, eu concordo, assim, eu sou muito da sua linha também de trabalho, eu acho que não adianta eu pegar um caderninho lá de 100 e poucas páginas, encadernar, botar um título e botar no estante, que ele não vai funcionar para nada. E, assim, a gente consegue fazer esse trabalho e os resultados são fantásticos, assim, né? Porque a pessoa efetivamente mergulha naquilo que ele teoricamente buscou como tema e vê se aquilo tem a ver com ele ou não, né? Para depois ir para o mestrado e depois ir para o doutorado, né? Então, assim, de tudo aquilo que você falou, deveria ser desta forma. Só que aí a gente tem uma discussão para mais 10 lives, né? Porque o mercado hoje ele é extremamente agressivo em termos de captação de alunos, de valores, enfim, né? Então não se preocupam muito com esta qualidade do profissional, né? Eu posso dizer porque eu estou no meio, então tenho esse direito. Sem dúvida, Almir. Sem dúvida. E eu até como professora também, né, tanto da FEI e agora aí na Universidade de São Caetano com você, é exatamente isso. O que eu vejo é o seguinte, o que eu acredito, gente, de verdade, é que toda essa formação da nova demanda de trabalho, ela virá muito mais fortemente de novas escolas que estão chegando no mundo, né? Sim. Por quê? Porque são as novas escolas que estão entendendo melhor qual é o tipo de demanda para esse novo mundo.
Porque as escolas que estão fazendo questão de não entender o movimento da educação transformadora, na verdade, eu brinco que elas já são zumbis e só não sabem. E quem está rindo nesse movimento está se permitindo entrar num movimento onde também vai ser treinado para ser zumbi. Ou seja, gente, um dos textos que eu escrevi lá no blog também é esse. Você quer ser zumbi? Não é muito melhor assim... Também sei que não é fácil você olhar para o futuro agora e parecer que está tudo nebuloso, e aí vem aquela pergunta, tá bom, Cassiana, então você está falando daqui em diante, mas para onde é que eu vou? Porque parece que ninguém sabe, né? O futuro a Deus ou qualquer outro ser aí maior pertence. Não, gente, o futuro a gente constrói. Existem diversas universidades, a Full Sail é uma delas, né, sem dúvida nenhuma, que são... modelos educacionais muito mais conectados com as novas demandas de mercado. E as novas demandas não é só do ponto da especialização, só do lado técnico, mas dessa dinâmica toda de mercado e de você conseguir equalizar melhor essa multidisciplinaridade toda que é exigida dos profissionais, né? Então, esse era até o último ponto que eu tinha colocado aqui dessa questão do se vale a pena se especializar, que eu queria trazer aqui como um cuidado. Trabalhar muito bem as suas habilidades socioemocionais. Ninguém mais chega em nenhum lugar feliz. E eu não vou falar nem de sucesso, porque a própria ideia de sucesso, a gente precisa começar a repensar, né, o que é essa ideia de sucesso. Ninguém mais chega em nenhum lugar feliz sozinho, ninguém. E eu coloquei aqui, se chegar ainda sozinho em algum lugar alto, digamos assim, mesmo que a gente pense num modelo mais piramidal, se isso é chegar em algum lugar, logo se perceberá infeliz, por não ter gente que ama e nem se sentir amado, gente por perto, né? E tá aí o próprio Almir, que é um dos grandes especialistas aí do Brasil hoje em competências socioemocionais, para nos dizer, vale a pena, Almir, você ser o grande especialista ou a grande especialista em alguma coisa, chegar em algum lugar em termos de pirâmide e olhar para o lado e falar, e aí, vale a pena? Não, hoje não se chega a lugar nenhum, né?